Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma leitura diária desta quinta-feira. Nós estaremos meditando no texto sagrado de Mateus, no capítulo 3, versículos 14 e 15. E eles fazem referência à lição de número 8 com o título O Ministério Terreno de Jesus. Então estaremos aí refletindo um pouquinho acerca do batismo de Jesus, que foi algo que Jesus cumpriu em relação ao seu ministério aqui nesta terra. Os versículos dizem assim: Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Aqui nós vemos que João Batista, ele estava pregando o evangelho e batizando, e ele já estava ali preparando o caminho para Jesus, que viria também exercer o seu ministério. E nós vemos aqui que Jesus, ele vem da Galileia e vai ter com João junto ao Jordão e pede para ser batizado por ele. Só que João, nesse momento, ele se sente desqualificado para batizar Jesus, porque ele sabia da promessa de Deus, porque ele tinha conhecimento acerca de que Jesus era o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Então ele vai responder para Jesus: Mas eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Então Jesus responde para João que aquilo era para que se cumprisse a justiça. E aqui há o questionamento, porque Jesus ele não tinha pecado. E João ele batizava as pessoas para arrependimento de pecados. O batismo tem a finalidade do arrependimento de pecados, do pecado. E Jesus ele era perfeito, ele não tinha pecado. Mas por que então Jesus passou pela questão de ser batizado nas águas por João? Algumas explicações vão trazer algumas questões aí a respeito disso. Um ponto que às vezes é mencionado é que Jesus ele poderia estar confessando o pecado em nome da nação, como aconteceu, por exemplo, com Moisés. Outro ponto importante é que Jesus deixa para nós o exemplo do batismo. Então, mesmo não havendo a necessidade de ser batizado porque não tinha pecado, porque ele não tinha pecado, Jesus ele deixou o exemplo para que cada um de nós pudéssemos estar passando pela questão do batismo. Um outro ponto é porque Jesus ele estava trazendo a questão de que os fariseus muitas vezes eles falavam, apontavam os outros, mas não faziam. E Jesus aqui estava mostrando o exemplo de que ele não era como os fariseus, de que ele estava fazendo aquilo que ele estava pregando, que ele não era hipócrita de apenas falar e não fazer, mas ele era aquele que pregava e a sua palavra não era vazia, porque as suas atitudes estavam relacionadas àquilo que ele falava. Então aqui Jesus já estava deixando o exemplo para que quando ele viesse na sua pregação depois, ele tinha exemplo, ele tinha autoridade construída diante do povo. E o último ponto que eu quero trazer aqui é que era uma forma também de Jesus inaugurar o seu ministério público. Porque quando Jesus é batizado nas águas e quando ele sai da água, o versículo 16 vai dizer que abriram os céus e o Espírito de Deus desceu em forma de uma pomba. E uma voz do céu vai dizer: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui nós temos a questão da trindade presente no batismo de Jesus.
Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e o Pai falando que este é o meu filho em quem eu me comprazo. Então ali dava início ao ministério público de Jesus. Era o Pai apresentando o seu filho para que as pessoas pudessem conhecer e saber o propósito da vinda de Cristo, que era redimir-nos dos nossos pecados. Deus abençoe aos meus pastores, aos irmãos comentaristas, aos meus colegas de leitura diária e a todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal.